Oi, oi, tudo certo? É Arthur aqui falando aqui do blog. Vamos para mais uma aula do curso introdutório de GLPI. E hoje nós vamos botar um pouquinho a mão na massa nessa aula aqui. Vou falar sobre um assunto que a gente conversa muito em vários grupos, que é usar ou não entidades. Como forma de fonte, eu busquei o próprio GLPI, tá? O GLPI ele tem aqui dentro de recursos, ele tem documentação, e aqui dentro da documentação tem vários campos, ó. Tem a parte para administradores, para usuários e para desenvolvedores. Então eu peguei aqui na Wikipage, que é exatamente esse aqui, que é uma wiki antiga ainda, do projeto antes de ser comprado pela TechLib, mas ele tem muita coisa interessante aqui. Uma coisa que eu gosto muito é dessa página aqui, porque ele fala um pouquinho sobre o que é entidade, o que é grupo, o que é lugar, o que é recursividade. Então isso aqui é bem interessante. Ele fala aqui então sobre entidades. Eu vou pedir desculpas porque eu estou com problema no equipamento e eu não vou conseguir fazer a gravação no meu rosto. Então eu vou só falar com vocês. As entidades então, elas surgiram no GLPI para tornar possível a segmentação do gerenciamento de espaços. Ou seja, aqui tem alguns exemplos, ó. Uma companhia que gerencia vários clientes, ó, pode definir cada entidade para um cliente. Ou então uma empresa que possui filiais. Então pensa assim, toda a infraestrutura que precisa ser gerenciada de forma totalmente distinta, com suas próprias regras, com seus próprios ativos, com suas próprias administrações específicas, deve ser utilizada uma entidade. Agora, setores de uma mesma organização, que não precisa ter uma administração separada, com regras separadas, pode ser utilizado o grupo. E lugares, localizações, que a gente chama lá no GLPI, geralmente é uma organização física da mesma entidade. Imagina que tu tem lá uma empresa que possui vários escritórios, ou uma universidade, pensa uma universidade, ela tem vários prédios, então tu pode colocar cada prédio como uma localização. E a questão de recursividade, ela funciona mais ou menos assim. Imagina que vocês têm lá, isso funciona para todos os itens do GLPI, tá? Tem desde a entidade até os próprios usuários, as permissões, elas têm essa possibilidade de usar recursividade. Então imagina que tu tem lá um item A, e aí tu vai ter como filho desse item A um item X, um item Y e assim por diante. Se tu criar o conceito de recursividade, digamos que tu desse, por exemplo, uma permissão, vamos pensar em permissão, tá? Deu para o usuário uma permissão para que ele utilize recursos da entidade A de forma recursiva, tudo que estiver abaixo de A ele enxerga. Se ele não estiver recursivo, ele apenas enxerga item A. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, recursivo, e dentro de item X, imaginemos que a gente tenha uma nova entidade chamada item 1. Então dentro desse contexto aqui, se o usuário tivesse essa permissão recursiva no item X, ele teria acesso ao item X e ao item 1, mas não teria a item Y e nem a item A. Então basicamente é assim que funciona a recursividade dentro do GLPI, para dar essas permissões. Como a gente está falando aqui de infraestruturas distintas, ou seja, de entidades, eu vou criar um ambiente onde eu atendo várias empresas, vamos pensar assim, que seria mais ou menos assim. Dentro de administração e entidades, eu vou criar uma nova entidade. A minha entidade vai ser aqui, eu vou mudar o nome dela para Central de Serviços. Vou mudar aqui para Central de Serviços. Dentro da entidade a gente consegue fazer vários cadastros, como endereço, como configurações de notificação. Se a gente quiser fazer uma configuração diferente da que está aqui,
Então, deixa eu ver se está aqui já. Ó, a gente já tinha configurado no vídeo anterior a configuração de acompanhamentos por e-mail, tá vendo? Ó, digamos que eu quisesse colocar isso aqui diferente, ó. Ele vai enviar ainda dessa conta aqui, mas ele vai autenticar por essa conta aqui, mas eu poderia colocar um outro endereço aqui, para que o usuário na outra ponta recebesse para cada entidade um e-mail distinto, ou até um nome distinto. Então eu posso fazer isso aqui também. Não vou fazer porque eu não tenho essa necessidade. Dentro de assistência, a gente também tem algumas informações importantes, como ativar a pesquisa de satisfação, a configuração do encerramento automático, ou seja, quando tu quer que o chamado seja encerrado automaticamente, mesmo que o usuário não aprove a solução, qual o calendário que essa entidade vai usar. Isso é bem importante também. Se tu tem, por exemplo, entidades que trabalham em países distintos ou em cidades distintas, que tem feriados distintos, a gente escolhe isso aqui também. O modelo de chamada, a gente pode definir algum modelo de chamada específico para uma entidade, que toda vez que ele for abrir o chamado, ele vai pré-preencher com alguns campos. Então isso aqui tudo a gente vê nesse campo aqui, entidades. Eu vou criar uma entidade nova com o nome cliente ABC, e ela vai ser filha de central de serviços. Eu não tenho como botar uma entidade que não seja filha da entidade raiz, tá? Mas eu posso ter filha, neta, bisneta, posso ter vários. Então, digamos que eu tenho um cliente ABC. Se o cliente ABC, por exemplo, tivesse uma matriz, uma filial, eu poderia colocar abaixo do cliente ABC uma filial do cliente ABC. Mas vamos trabalhar de uma forma mais simples. Eu tenho agora o cliente ABC criado aqui. Então, eu, neste ambiente, estou trabalhando com a minha entidade raiz como uma central de serviços compartilhada para todos os meus clientes, e abaixo dela eu tenho todos os meus clientes. Eu tenho o cliente ABC, o cliente DEF, e assim sucessivamente. Vou criar mais uns aqui também. E assim sucessivamente. Arthur, posso criar entidades para distinguir departamentos da minha empresa? Pode. Eu não gosto muito de utilizar dessa forma, porque toda vez que tu tiveres um chamado onde tu tem que incluir, por exemplo, o RH e o administrativo, por exemplo, tu vai ter problemas, porque um não vai ter permissão para enxergar o do outro. Então tu vai ter que transferir o chamado entre entidades, que é um processo que é mais xarope de fazer. Eu tenho até um vídeo no canal ensinando a fazer isso, mas tu vai ter que fazer essa transferência de um para o outro, daí ele vai ter que trabalhar lá, vai ter que fazer a transferência de volta. É um processo mais difícil, mais doloroso de fazer. Portanto, eu prefiro utilizar grupos para setores e entidades para matriz, filial e ou clientes, ok? Neste ambiente de clientes, agora a gente já tem criado a entidade necessária, as entidades necessárias para começar a operar. E a gente vai partir para o próximo vídeo. E não esquece, se está curtindo aqui o cursinho, curte aqui, deixa um comentário, não sei, compartilha com algum amigo que está começando agora. Vamos disseminar conhecimento.